Antes da invenção da escrita, antes do que se chama história, toda palavra era guardada unicamente na memória. Velhos e moços e a meninada, em volta da fogueira, aprendiam como a terra foi criada, como os animais nasceram, como os rios se formaram, como as plantas floresceram, como os dias se passaram. Povos originários ainda guardam essa antiga tradição. As histórias vão passando geração a geração. Toda palavra dita fica para sempre escrita no livro do coração. Povos originários ainda guardam essa antiga tradição. As histórias vão passando geração a geração. Toda palavra dita fica para sempre escrita no livro do coração. Toda palavra dita fica para sempre escrita no livro do coração. Eita lindeza! E começamos pelas ondas 95,9 FM e também no canal 2.1. Mais uma edição, meus amigos, desse programa maravilhoso chamado Cruviana Universitária, minha gente. Esse programa que tem como objetivo falar da arte, da cultura roraimense e roraimada, daquilo que nos irmana enquanto humanidade. Hoje, meus amigos, minha amiga, você que está na TV, liga na TV agora e acompanhando a nossa programação, eu vou entrevistar duas pessoas maravilhosas, dois artistas potentes da nossa cena cultural roraimense. Ele, meus amigos, olha esse nome, Eliakim Rufino, minha gente, que está aqui do meu lado, e a Paula Braga. Oi, gente, bom ter vocês aqui. Prazer meu estar aqui, maravilhoso. Muito obrigada, viu, Francisco, pelo convite, principalmente ao lado do Eliakim Rufino também. Essa experiência vai ser sempre única, dessa participação aqui com vocês. Maravilha. Nossa, e aí? Alegria, prazer e honra. Eu já estava há muito tempo sem vir aqui, e até porque também houve mudanças, mas eu já estava observando aí o programa, acho que é um programa interessante, de divulgação da cultura, e a TV Universitária acho que tem esse compromisso, né? A universidade, né? Isso é uma extensão da universidade, né? Então eu penso que nós podemos ajudar muito. O programa ajuda muito na divulgação do que é nosso. Nossa, sentiram aí a potência, né, gente? Você que está acompanhando pelas ondas, da 95,9 FM. Minha gente, é assim, né? Ele aqui é essa figura canônica do ponto de vista da arte, da cultura roraimense, mas vou falar aqui umas informações dele para vocês aí terem um impacto, né? Um impacto em casa. Ele é poeta e compositor. Neste ano de 2020, aqui, segundo essa descrição, no ano de 2020 ele comemorou 40 anos de atividade artística na literatura e na música popular brasileira. Na área da literatura, no decorrer deste período, publicou 11 livros de poemas, minha gente. É muita poesia ele aqui, é muita poesia. Pássaros Ariscos, de 1984, Poemas Haikais, de 87, Escola de Poesia Infantil, 1990, Brincadeira Infantil também, que é de 91, Poeta de Água Doce, de 93, versão poética do ECA, né, que é de 95, Poesia para Ler na Cama, que é erótico, né, que é de 97, Haikais, de 2010, Cavalo Selvagem, que é uma antologia, 2011, e Cavalo Selvagem, Infanto Juvenil, que é ilustrado, em 2016. Na área da música, ele começou a gravar como integrante do trio Roraimeira, junto com Neuber Show e Zeca Preto. O trio lançou o LP Roraima em 92, o canto de Roraima e suas influências indígenas e caribenhas, no ano 2000. Roraimeira, o canto de Roraima, Prêmio Funarte 2009 e Roraimeira 30 anos ao vivo em 2014. Em sua carreira solo, Eliakim Rufino lançou Amazônia Legal em 97, Me Toca em 98, Eliakim em Porto Alegre ao vivo em 2006, Mestiço, que foi Prêmio Rumos Itaú Cultural 2008, e Eliakim Diz em 2011.
Sua atividade literária mais recente foi no projeto Arte da Palavra, do Sesc Nacional, em 2019, com turnê por 7 cidades brasileiras do Sudeste e Nordeste. Sua atividade musical mais recente foi o recebimento do prêmio Grão de Música Brasileira, um reconhecimento ao seu trabalho de compositor e sua participação na MPB em 2019 em São Paulo. Que trajetória linda, Eliakim Rufino. E quem é Paula Braga, minha gente? Quem é Paula Braga, essa mulher potente, bonita que está aqui do meu lado? Ela é natural de Salvador, Bahia, e reside há 9 anos em Boa Vista, Roraima. E de lá para cá vem dividindo o seu tempo entre a sala de aula e a produção de textos, buscando relacionar as vivências pessoais com a visão de mundo aguçada, ácida, exasperada. A escritora baiana preta, ativista no feminismo negro e militante do movimento negro unificado, Paula Braga tem fundado como projeto de vida a escrita de poesias, contos, ensaios, crônicas há mais de 20 anos. O que começou com um caderninho de poesia e hoje se transformou em livros, páginas de rede social e de revistas. E como professora, ela possui experiência há 15 anos. E durante esse período vem trabalhando com pedagogia de projeto, utilizando temas transversais. E com isso, tem criado projetos, desenvolvendo a produção de pesquisa e de escrita em torno disso. Paula, que currículo grande, que currículo maravilhoso, que história de vida interessante que a gente vai discutir aqui no Cruviano Universitário. Eu quero logo mostrar o teu livro. Vamos pegar aqui, Lacerda. Livro da Paula Braga, O Canto, o Manifesto de Olhar. Interessante, muito interessante. Gente, eu quero começar esse primeiro bloco com vocês falando da trajetória, dessa vivência artística, né? Porque, e aí pergunto, quem escolhe quem aqui? É a arte que nos escolhe? É a gente que escolhe a arte? De onde é que vem essa inquietação que nos impulsiona a escrever, a fazer poesia, a fazer literatura, fazer performance? Como é que vocês veem isso? Isso aí é algo que se discute. Tem gente que acredita na história do dom, né? O dom, nasceu com o dom, nasceu com talento. Tem os estudos do Piaget também sobre psicologia genética. E, enfim, tem a palavra da ciência, tem a palavra do senso comum, tem várias... Mas eu penso que algumas pessoas têm uma inclinação para a arte mais do que outras. E eu acho que algumas coisas que acontecem na vida da pessoa, ou alguma coisa que leva a isso. Eu, por exemplo, eu comecei a escrever com 12 anos um caderninho também. Eu tinha um caderninho, já ia lá, já escrevia. Mas eu já lia poesia. Então tem isso também. Mas tinha acesso a outras artes também. Enfim, é preciso uma certa técnica também depois, com o tempo. Mesmo que você descubra que tenha talento, que tenha um dom para aquilo, é preciso que você tenha uma certa técnica depois, tem que estudar. Eu sempre digo que pessoas vão lá em casa, eu moro na beira do rio, e também, para ser poeta aqui é fácil, uma paisagem dessa, né? Eu disse, mas tem que saber as classes das palavras. Tem que saber o que é um substantivo, um adjetivo, então, sabe? Um verbo. Então tem o talento e tem a técnica, e eu creio que um precisa do outro. Que interessante. Para ti, Paula, como é que é esse rolê? E quando ele falou isso, essa coisa das classes das palavras, eu achei interessante que tem um poeta que até fala sobre o verbo, né, a verbalização das coisas, chegando antes de tudo, né? O que chega primeiro? Mais ou menos como ele aqui falou. Eu acredito que existem pessoas que realmente têm uma inclinação maior. Isso acho que é inegável, né? É uma coisa que você já vê de cara. Mas eu penso também que a gente é descoberto muitas vezes por nós mesmos, que a vida nos leva a um caminho que faz a gente ter essa descoberta, esse despertar. Eu acho que eu estava lá atrás, na minha infância, já vivendo isso, esse mundo do universo literário, quando eu gostava de pegar livros, romances para ler, não tanto... As poesias não vinham primeiro, tanto que eu não me imaginava nem escrevendo poesia como poeta. Me vinha muito mais as histórias que eu achava interessantíssimas e faziam viajar. As histórias de literatura brasileira, mas, é claro, por influência também da literatura inglesa, norte-americana, eu ficava mais, como muito adolescente, né, encantada, né, com aquelas aventuras, né, tipo um Allan Poe da vida, né, fazia mergulhar naquele mundo obscuro, mas que ao mesmo tempo é um mundo diferente, né? O adolescente ele gosta de experienciar, né? A coisa nova.
E depois eu fui despertada pela poesia, realmente. Houve esse despertar, de fato, como você acabou de me perguntar. Nossa, você falou de despertar de poesia, então eu quero despertar a poesia de vocês dois aqui, né? Que estou ladeado de poetas, né, aqui da nossa cena. E aqui, qualquer um que você quiser. Você até sabe que eu quero ouvir, né? Mas qualquer um que você quiser, você fique à vontade. Quando ouvi a fábula da formiga e da cigarra, fiquei logo encantado por aquela que cantava. A formiga sempre trabalhando e preocupada demais com o futuro, não me entusiasmou tanto quanto a beleza pura da cigarra. Moral da história: não aprendi a prudência que a fábula ensinava. Eu não queria ser formiga, eu queria ser cigarra. Que ótimo. Paula? Tenho que recorrer aqui a uma poesia minha para fazer uma breve... eu acabei deixando o exemplar que eu ia pegar ela para ler, para falar. Mas eu ia falar de uma poesia que é a Identidade, que abre o livro, mais ou menos lembrando do trecho dela. Quando me vi despertada através do mar, ao olhar para além do horizonte, via algo ali atrás daquele monte que me fez um dia dizer, sonhar, a identidade minha estava lá. Mais ou menos isso, a primeira poesia do livro que já abre falando sobre identidade. Acho que é o finalzinho dela, o trecho. Interessante ouvir esses dois textos tão emocionados, né, da poesia de vocês. E vamos terminar o primeiro bloco do Cruviano Universitário ouvindo ele aqui, Rufino, que é sempre gostoso, é sempre maravilhoso poder ouvir ele aqui, que é essa potência do trio do Roraimeira, né, que é esse monumento nosso aqui na nossa cultura de Roraima. Fica ligado na zona 95,9 FM. Parceria com Nilson Chaves. A pedra canta, a planta fala, o rio vê. O vento sente, a chuva chora, o raio lê. O peixe sonha, a rosa dança, tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Parceria com Serginho Barros. A lua cheia sai, iluminando a ilha. Uma estrela cai, o rio branco brilha. A lua cheia sai, iluminando a ilha. Uma estrela cai, o rio branco brilha. Ilha Cunhampucá, fogueira acesa, um violão, um coração batendo forte. Noite feliz, noite de amor, no norte um
violão, um coração batendo forte. Noite feliz, noite de amor no norte. Que lindeza! E voltamos com o Cruviana Universitária, hoje entrevistando Eliakim Rufino e Paula Braga, dois artistas tão maravilhosos da nossa cena cultural roraimense. Que música linda, Eliakim! Ilha Cunhampucá é um luau, é uma música sobre um luau ali na Praia Grande. Eita, esse aqui tem história, meu amigo. Tem história esse homem. Tudo é motivo para fazer música. Que lindeza. Esse bloco eu quero falar um pouco sobre a produção literária de você. Eu estou aqui com dois poetas e a arte da palavra, né? A gente nos bastidores falando dessa coisa da palavra e como a palavra tem uma força, né? E aqui eu queria introduzir esse tema aí para o nosso espectador, que está aí ouvindo nas ondas 95,9 FM, também no canal 2.1, ele aqui dá aquele que é clássico, assim, que a gente chega ouvindo, fica né, feliz. Um poema famoso teu, nosso público. Eu sou o cavalo selvagem, não sei o peso da sela. Não tenho freio nos beiços, nem cabresto, nem marca de ferro quente. Não tenho crina cortada, não sou bicho de curral. Eu sou o cavalo selvagem, meu pasto é o campo sem fim. Para mim não existe cerca, sigo somente o capim. Eu sou o cavalo selvagem, selvagem é minha alegria de ser livre noite e dia. Selvagem é só apelido, meu nome é mesmo cavalo. Cavalo solto no pasto, veloz carreira que faço, lavrado todo atravesso. Caminhos no campo eu traço, eu corro o livre galope, transformo o galope em verso. Eu sou o cavalo selvagem, sou garanhão neste campo, eu sou o rebelde alazão. Sou personagem de lenda e sou conversa nas fazendas, sou filho livre do chão. Eu sou o cavalo selvagem, meu mundo é a imensidão. Eu sou o cavalo selvagem, meu mundo é a imensidão. Eita, lindeza! É lindo demais esse texto. A gente fica né, com a pele, é uma coisa que mexe com a gente, com o nosso imaginário, seja roraimense, seja roraimado. Vamos lá, Paula, vamos te ouvir? Nossa. Antes de eu me ouvir, vocês ouvirem também mais uma minha, só fazer uma relação desse cavalo selvagem do Eliakim, eu vejo muito através da simbologia do cavalo selvagem o próprio Eliakim. Eu não sei, já serve uma deixa, autobiográfico. Para ver se o nosso entrevistador quiser falar a respeito. Eu queria tirar essa dúvida, viu? Olha aí, aproveita. Eu acho que não é bem dúvida, mas enfim. Eu vou falar uma poesia aqui, que é a última, bem curtinha, do livro Manifesto Joiá, chamada Onde Tudo Começou. Afrontar, afro, afoxé, aveia, cardio, avistar. Aroma, a prece, assumir, acessar, significado. África, assim, começo, meio e fim. Nossa, que lindeza, potente, né? É escrita potente de todo lado. Ele aqui, eu participei esses dias de uma feira literária na escola Hitler de Lucena, né? As pessoas até falam, que você foi na escola Hitler de Lucena? Enfim, coisas, né? Questões, sobrenomes. E aí, lá tinha um stand que os alunos fizeram do Roraimeira, e tava lá falando de você. E é uma escola ali no Nova Cidade, né? O Hitler de Lucena, na zona oeste de Boa Vista, né? E aí, quando a gente olha assim para a tua carreira, para toda essa vivência, que leituras, né? São muitas, imagino, mas que leituras te atravessam do ponto de vista do afeto, de ser artista, de ser escritor, de ser poeta, quando tu olha para toda a tua produção anterior, né? Para esses movimentos, chegar nessa escola e falar, caraca, ele é quem tá ali, estão falando do Roraimeira, né? Que é isso também, dessas presenças, né? Ser presente
no imaginário literário local. Como é que você vê isso? Eu, por ser boavistense, né, eu me sinto muito feliz de participar da vida cultural da minha cidade, da minha terra. E 84, quando eu lancei o Pássaros Ariscos, que é o meu primeiro livro de poemas, naquele fevereiro de 84, após o lançamento, que eu me dei conta de que era o primeiro livro de poemas lançado em Roraima. E hoje eu digo isso com pesar do que com orgulho, porque Roraima, Boa Vista, naquele momento, já tinha quase 100 anos e nenhum poeta tinha lançado nenhum livro aqui. Nossa! Então, ou seja, 6 anos depois, Boa Vista fez 100 anos, em 90, né? Então, isso é uma coisa que, para mim mesmo, foi um choque, né? Olha, é o primeiro livro de poemas lançado em Roraima, meu Deus, que lugar é esse? Né? Por que demorou tanto, né? E, claro, tem toda uma explicação histórica por que demorou tanto, né? O sufocamento, a asfixia cultural que se promoveu aqui durante os anos do território federal, né? Que era uma entidade de segurança nacional, com autoridades nomeadas, que não tinham nenhum vínculo com isso aqui. Então, eles não se importavam se alguém aqui fazia cultura ou se não fazia cultura. A própria ligação também das pessoas daqui, né? Eu acho que elas saíam muito também, iam para fora, não? Essas famílias que podiam mandar os filhos estudar fora. Porque aqui, como não tinha universidade, se estudava fora, né? Eu mesmo fiz universidade fora. Mas a minha trajetória como poeta, e depois esses sucessivos livros, né? Que tem até uma brincadeira, o Georges Farias, que chegou lá em casa, ele conta isso, né? Que ele chegou lá em casa mostrando, olha, que eu já sou poeta, porque meu primeiro livro. Eu digo, não é poeta ainda não. Aí ele disse, não, eu digo, não, só depois do terceiro. E agora ele lançou o terceiro livro, e ele estava dando uma entrevista, ele veio aqui, né? Sim. E ele estava dando uma entrevista, agora eu sou poeta, porque de acordo com ele aqui tem que ter pelo menos 3. Mas tem uma convenção, mais ou menos uma aceitação internacional de que o escritor é aquele que tem pelo menos um livro publicado. Sim. Porque senão qualquer um seria escritor, né? Tem que fazer uma diferença aí, né? Sim. Até naquele debate nós conversamos sobre isso, né? E eu sou um pouco mais exigente, né? Agora não, e agora está mais fácil, porque agora se publica em e-book, naquele tempo tinha que ter o papel, essa coisa toda, né? Mas esses poemas todos, essa minha vida dedicada, não só como poeta do livro, que eu também como poeta letrista, que eu sou um poeta letrista também, né? Faço letras de música. Eu penso que cada um tem que dar a sua contribuição para a cidade. Minha contribuição é essa, é com música, é com poesia, é com sensibilidade, né? Com arte. Nossa, que frase linda! Você que está acompanhando, né, o programa Cruviano Aniversário de hoje, ele aqui está falando de maneira tão especial de como essa vivência, essa narrativa se insere no imaginário de Boa Vista, porque às vezes, gente, as pessoas falam, ai, não tem cultura em Boa Vista, qual é a cultura de Roraima? E aí eu lembro muito daquela tua fala que você deu para o projeto da Kátia Wankler, né, de pesquisa sobre literatura de Roraima. Você fala, não existe, né, muitas tribos indígenas compõem esse lugar, cosmologia indígena, isso é cultura, é nosso, né? Então, por que a gente tende a querer tirar ou distender dessas populações, dos povos originários? Então, é interessante a fala de Eliakim, que me reporta ao seu trabalho, Paula, como escritora, né, muito voltado, ali você me corrija se eu estiver falando alguma coisa distante, em relação a questões da África, da negritude, que me atravessa, que nos atravessa aqui, né? É isso mesmo, na tua literatura? Sim, e interessante também que, quando ele aqui estava falando sobre a questão de convenção de poesia, muitas vezes eu me pego pensando, eu não sou escritora, porque para ser escritora eu não me vejo como escritora no sentido assim, de ter já escrito obras que me fizessem me colocar num patamar assim mais de entendimento para ser um escritor. Não por falta de leitura, mas talvez por falta de tempo ou de organização para fazer isso. Talvez você não vai produzir essa obra ainda. E poeta, para ser poeta, você além de criar o texto, os versos, você tem que recitar também. Se eu não for uma coisa nem outra, para mim também não está ruim, porque de qualquer forma eu estou me preparando, buscando, e eu acho que eu já estou colocando algo aí em voga que seja importante para aqueles que se sentem pertencidos
como eu em uma identidade, ou para um lugar, né, culturalmente, que você tem que se preocupar em estar levando para aquele lugar também uma contribuição. Eu acho que eu já estou fazendo isso. E esse lugar aqui, Boa Vista, Salvador, que é minha terra natal, de alguma forma, quando eu coloco nos versos algo que eu estou me referindo a essa importância de você se olhar no espelho e se reconhecer como você é, sim, eu já estou contribuindo, estando em Boa Vista, estando em Salvador ou em qualquer outro lugar. Né? Então, eu acho que o lugar da gente, principalmente, é esse. É quando você vê aquilo que você está fazendo para chegar até o outro, através do que o outro está passando para você, o que você consegue também mergulhar e passar para o outro. Né? E eu tenho aprendido muita coisa. Você estava falando sobre as escolas, eu fiquei pensando nisso. Nossa, Boa Vista ainda tem tanto essa coisa do cânone no sentido dos nichos. Quem está na Zona Leste é difícil ir para a Zona Oeste e vice-versa. E eu sei que eu tenho que ter também como contribuição, até como educadora também que eu sou, né, formada na área de educação, eu também tenho que chegar na periferia, nesses lugares, através disso. A literatura, ela tem esse papel como a arte também. A gente educa muitas vezes até mais do que as escolas hoje estão educando. Essa é a grande realidade que eu falo até tristemente, por estar ainda presente em escola, mas é uma realidade. Eu chego num jornal, eu vejo hoje uma cena lá mostrando uma reportagem de 10 minutos, 10 minutos não, 5, 8 minutos no máximo, né? Um cinema feito e usado para pessoas que não têm, que a gente chama como é que fala? De necessidade especial, que hoje tem um termo já modificado, né? Os PCDs, né? Então, o cinema é feito para aquelas pessoas, como elas conseguem interagir e ali entre elas transitam e conversam nas suas formas de expressão de linguagem e estão aprendendo no que elas estão conseguindo assistir. E na escola nem sempre elas conseguem ter essa coisa feita em pouco espaço de tempo que elas estão ali. Como elas estão no cinema, em pouco espaço de tempo, na escola, que ela fica muito mais tempo, essas pessoas não têm... E aqui em Roraima tem um fenômeno que eu critico muito, que é essa coisa da militarização das escolas. Você vê que na época da ditadura não tinha escola militarizada. As escolas continuaram normais. Claro, alguns conteúdos foram esvaziados, como arte e filosofia, e foi colocado OSPB, Educação Moral e Cívica, no lugar disso. Na universidade tinha EPB também, umas disciplinas doutrinadoras, né? Quando se fala hoje de doutrina na educação, doutrina foi na época da ditadura, que tinham disciplinas para doutrinar, né? Mas não tinha escola militarizada. E aqui em Roraima teve esse fenômeno de escolas militarizadas, mas que não resultou, eu não vejo nenhum aluno brilhante saindo dessas escolas, assim, sabe? Como o foco é na disciplina, se esqueceu da cultura, da arte, da ciência. Né? Então, vamos abusar da disciplina, que eles vão se interessar por isso, pode ser que não. Pode ser que se estivesse numa situação de maior liberdade, as ideias pudessem fluir melhor, né? Liberdade sempre. E é muito interessante daqui, você falando, eu pensando assim, meu Deus, eu lembrando do lançamento de um livro de poesia de 2016, que eu muito nervoso, assim, meu Deus, ele aqui vai vir aqui, será que ele vai gostar do meu texto? Que essa coisa, né, da gente que respeita lá na tua casa, né? Respeita muito o poeta, né, que tem um respeito, assim, intelectual, artístico, aí tu fica, meu Deus, como é que ele vai receber meu texto literário? Então, assim, nossa, você é uma figura muito importante daqui para nós. Eu estou falando, né, como escritor, como alguém que tem aí 6 livros, acho que eu já posso me considerar escritor. Eu passei no 3º, né? E aí quero apresentar aqui alguns que ganhei, inclusive de Jorge Farias, que é um querido, né, sempre muito querido aqui. Esse é muito lindo. Esse aqui te emociona, aqui quando você olha? Esse é o meu primeiro livro de haikai. Que eu sou apaixonado pelo haikai, que é um poema de origem japonesa, é o menor poema do mundo, ele só tem 3 versos e não tem um título. Então adorei essa. Esse é o meu segundo infantil, é o Brincadeira. Tenho Escola de Poesia, que é de 90, esse é de 91. Eu fiz esses livros porque em 90 que começou a rolar a Feira de Livro do Sesc. Sim. E aí não tinha ninguém para lançar um livro aqui, eu digo, não tem eu, aí já fui 2 anos seguidos. Esse é o Poeta de Água Doce, todos os poemas giram em torno da questão da água, é um livro bem ecológico. Essa é a Antologia do Cavalo, organizada pelo Tenório Teles, mestre na literatura do Amazonas, a editora é do Amazonas. Esses são alguns dos livros aí. Nossa, que maravilha! Alguns dos 11.
E vamos terminar o segundo bloco do Cruviano Universitária ouvindo ele aqui no fino, meu amigo. Que a gente tem que aproveitar esse cabo, né? Você que está aí acompanhando nas ondas, da 95,9 FM e também no canal 2.1, fica aí com a gente, fica aqui comigo, Chesco Alves, Paula Braga, ele aqui Rufino. Uma música que nós fizemos em 1990 para comemorar os 100 anos de Boa Vista. Parceria com Armandinho de Paula. Buriti do campo, que prazer, Igarapé tão bom te conhecer. Boa Vista vai onde a vista vê, no verde do campo vi você. Correm mitos no vento, pedra de Macunaíma, voa meu pensamento sobre o Monte Roraima. Cidade do campo, beira-rio, estrela do norte do Brasil. Cidade do campo, entardecer, Boa Vista linda de se ver. Correm rios de tempo, águas de Pacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Eu tenho um pé no Ceará, o meu avô era de lá. Eu tenho um pé no Maranhão, eu tenho mais, eu tenho a mão. Eu tenho um pé no Piauí, Rio Grande do Norte, passa por aqui. Eu tenho um pé em Pernambuco, tenho uma perna no sertão. Eu tenho um braço na Bahia, uma costela em Alagoas, na Paraíba o coração. Quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou chuva na floresta, sou mandacaru no agreste. Quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou farinha de caboclo, eu sou cabra da peste. Que lindeza! E voltamos! Voltamos, né, nesse ritmo. Eu sou filho nordestino. Voltamos com ele aqui, Rufino e Paula Braga, hoje no Cruviano Universitário, esse programa que fala de arte, da cultura roraimense. Ele aqui, eu quero começar esse último bloco te perguntando sobre como é que você observa bandas como, por exemplo, o Hugo, né, da Jan Rock já esteve aqui, né, o Kel Silva, essa geração nova, né, esses caras que estão aí produzindo e que a gente até brinca, filhos do Roraimeira, né, herdeiros disso e daquilo, a gente tem essas falas aí nos bastidores da vida cultural. Como é que tu observa essa gente nova toda aí? Olha, quero pegar o Hugo como exemplo. Quando eu fui diretor de cultura da universidade, teve um tempo que eu saí da sala de aula para dirigir lá um departamento de cultura. Criamos um departamento de cultura. E eu tive uma ideia que o reitor acatou imediatamente, que foi de criar uma banda com estudantes da universidade e que fossem bolsistas, porque só havia bolsa para o estudante ser agente administrativo. Nós vamos dar a mesma bolsa, no mesmo valor, mas para quem já faz arte, fazer arte aqui dentro, né? E foram comprados os instrumentos e foi montada uma banda. E a primeira formação dessa banda, o Hugo estava. É que o Terp tá também? Aí o Terp estava. Olha que coincidência, hein, cara? A primeira formação da banda Paricarana
era essa garotada que hoje são os nossos... Nossa, é muito interessante porque eu tenho um registro, né, fotos e tal, eu graduando em letras, apresentando um show da banda Paricarana lá no Malocão, né, Euterpe, outra que saiu da banda Paricarana é a nossa Ana Lu. Ana Lu, veio aqui. Também foi da banda Paricarana. Então a banda Paricarana é uma startup. Né? De talentos, de genialidades. Eu fui diretor de cultura 2 vezes na universidade. Eu fui na época do Fernando Menezes, que nós criamos um núcleo de cultura ainda. E naquela época tinha Amazônia Celular. A gente fez um acordo com a Amazônia Celular e foi um grande programa de cultura. De 2007 a 2010, aí já foi outros projetos, outras coisas. Mas eu acompanhei muito os grupos de capoeira. Em 2008, por exemplo, eu fiz, em nome do Departamento de Cultura da Universidade, o primeiro encontro dos grupos de capoeira da cidade. Então, eu tenho essa coisa boa de ter acompanhado esse nascedouro. Nossa! Eram meninos e hoje são todos artistas. John Rock gravou Solana Star, minha e do George, que é o nosso grande hit, né? E admiro todos esses garotos, são todos geniais. Tem em Manaus também o Davi Escobar e o Agenor Vasconcelos, que eram da Alaíde Negão. São também roraimenses. Foram para Manaus estudar filosofia, e são músicos, parece comigo, eu também estudei filosofia em Manaus. Eu até digo para eles, olha, a história de vocês parece com a minha, hein? A minha muito antes. Então eu acompanho essa garotada toda assim com alegria, vendo que quando nós desaparecermos, nós já temos os substitutos à altura. Eita! Mas vai ficar aparecendo aqui por muito tempo ainda. Que interessante, Leque. Olha aqui, como me emociona a tua fala, porque recentemente eu aprovei e escrevi um projeto de extensão, porque me incomodava. Tipo, gente, não tem um grupo de teatro dentro da universidade, com bolsa, olha como isso Chegamos a montar um coral também, na época que eu fui diretor de cultura. Chegamos a montar um coral também. Toda universidade tem que ter uma seleção de basquete, uma seleção de vôlei, um grupo de dança, um grupo de teatro, um coral. Isso faz parte da universidade, é uma coisa da educação, uma coisa do mundo todo, sempre foi assim, né? Sim. Nossa, que interessante, que interessante! Paula, esse livro, Antologia Internacional, Mulheres Poetas, você quer falar um pouquinho pra gente? Deixa eu pegar aqui, Lacerda. É um livro interessantíssimo. Esse livro ele foi publicado em 2021 também. O lançamento dele foi em maio, né, do ano passado. Passou tão rápido, né, já fez um ano. E é uma reunião de 100 mulheres poetas de alguns lugares do mundo, Angola, Reino Unido. Acho que, se eu não me engano, também tem um outro país também da Europa que tem uma participação. E no Brasil, o interessante é que de todas as regiões do Brasil, pegaram algumas, e da região norte só teve como poeta inscrita eu, representando. E é uma coisa que incomoda também, de certa maneira, e esse incômodo faz a gente até querer mergulhar mais ainda nesse poder que a literatura e a arte tem, que a gente estava conversando, antes de começar o programa, eu e ele aqui, mais ou menos sobre essas questões, né, da visibilidade da região norte perante os que não são nortistas, né, a relação de pertencimento. E na época que eu estava ainda colocando os 2 poemas que já estavam prontos para serem lançados dentro do livro, que cada poeta ficou com 2 textos para serem lançados, né? E aí eu me lembro muito de ver a empolgação da organização da editora em relação a isso, que achou tão inusitado. Na região norte temos apenas uma escritora e ela nasceu na Bahia, mas ela já mora lá há alguns anos e é só ela que está representando. Inclusive no dia do lançamento, que foi virtual, que ainda estava acontecendo muita coisa virtual, né, nessa época, por causa da pandemia, eles comentaram novamente, enfatizaram um pouco mais isso, porque é algo que ainda hoje em dia choca, né? Porque a gente ainda tem que ser chocado por esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, caminhamos, que nós caminhemos cada vez mais, né? Diante do que foi conversado aqui, inclusive, sobre a educação ser libertadora, principalmente para os jovens dessa geração que está chegando, que já está aí, já mostrando o talento, como os meninos da música que a gente estava falando agora, que a gente caminhe cada vez mais para mudar esse cenário, né? E esse livro eu achei importante também por isso, porque foi numa época pandêmica que eles se preocuparam em ver o que as mulheres nessa época, que são da literatura, estavam produzindo.
e reunir somente mulheres, né, para fazer parte desse projeto. Eu achei bem interessante. Editora Mente Aberta. Eu participei de uma antologia também em 2021, agora, aquela Quilombo. Uma poesia de autores negros em espanhol. Foi lançada na Argentina, em Buenos Aires, pela professora Lúcia Tenina, que é uma professora... Conheço, fui aluno dela. Olha aí, olha aí. Nada por acaso. A Lúcia Tenina fez essa antologia belíssima, grandes nomes da poesia negra brasileira, e eu devo ser também, talvez, o único do norte do Brasil a estar nessa antologia. Maravilha. Vamos lá. Bom, eu vou falar de uma poesia, uma das duas que eu deixei aqui no livro, que é Pilares. E eu falo um pouco sobre a época em que estava no auge da pandemia, um ano antes, em 2020, e o distanciamento mais visível entre quem é de classe social baixa e alta, né? A poesia mais ou menos entra nessa questão. Não mais somente corpos, somos corpos estagnados, engavetados, outrora embrulhados e enterrados. Fomos aclamados por uma possível proteção e, com isso, condicionados a diminuir a precipitação, a competição, a poluição em pensamentos e ações. O que os palavreados cotidianos não diziam, agora dizem nas canções das sacadas dos prédios ou nos pequenos gestos. O trivial passa a ser a maior expertise dos novos tempos. A nova era mundial não é ser apenas global, mas sim humano, na sua compreensão mais abrangente e ultramoderna. Atual agora é o que achávamos que éramos, é o que pretendemos ser em constante questionamento, é o estar presente em uma odisseia que silenciosamente nos castra e nos prepara para a alvorada. Ficamos plasmados por um mesmo pensamento, que para uns apressa, para outros desespera, em uma corrida que desde a sua largada, só o tempo pode anunciar a chegada. Nossa, que lindeza, que forte, né? Que potente, Paulo. Porque eu me lembro que foi uma época que a gente ficava tanto vendo as coisas acontecerem através de uma tela quadrada, televisão, computador, celular, ou janelas. Quando eu falo naquele trecho das sacadas, é pensando nisso. As pessoas tiveram que... Eu lembrei da calcanhoto, né? Eu vejo tudo enquadrado. E a gente teve que reaprender a viver em momentos em que a tecnologia digital não estava tão presente na nossa vida. Por exemplo, como pessoas estarem conversando em janelas entre uma e outra, né? Na vizinhança. Parar para ver um pouco mais aquilo que até então estava sempre ali, precisava da nossa atenção. Debaixo dos nossos olhos a gente não se importava. Como, por exemplo... Vamos passar a cultivar horta na nossa casa, né? Para cuidar mais da saúde, olhar mais para as plantas e por aí. Muitas coisas. Por aí vai, Então, Pilares foi feito mais pensando nisso, no clausuramento mesmo. Paula, e para além dessa persona, né, escritora, você é uma empreendedora. E aí eu quero apresentar aqui para o nosso público, você que está assistindo em casa, o Cruviano está ouvindo nas ondas, na 95,9 FM. A Paula tem uma marca, como é o nome da tua marca? Capivanarte. Nossa, que interessante. Olha, eu tô, né? Tô todo trabalhado na marca de Paula. Paula, fala um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho de uma certa etnografia também, né? Visual, como se mostra e tal. Pois é, a Capivanarte também foi algo que me despertou também muito interesse em trabalhar com isso. Antes da pandemia, 2 anos antes, a gente já estava com essa loja, eu e meu parceiro, companheiro, que é artista plástico também. E a partir de 2020 é que a gente consegue formalizar mesmo e fazer uma estrutura assim, dentro mais dos padrões, né, de uma loja. Mas a gente está sempre usando também esse elemento da arte, da etnografia, como você falou, para estar sendo a identidade mesmo da loja. Eu costumo dizer que é uma moda etnossustentável porque a gente está buscando não só colocar o que a representação de etnia racial, seja ela indígena e africana, esteja ali nas roupas, mas também trabalhar esse lado da sustentabilidade, do reaproveitamento, né? A sustentabilidade ela aparece através do reaproveitamento que a gente faz de alguns tecidos, como lona, algodão e a própria madeira, que é um elemento muito presente nas biojoias também.
E quem quiser ter acesso, né, ao trabalho da Paula Braga, você aí que está em casa, assistindo no canal 2.1, ou está ouvindo ali, está curtindo, nas ondas da 95,9 FM. Paula, como é que te acessa na internet para poder ter acesso ao teu trabalho? A gente tem um Instagram, que é o Capivanarte20, né? E essa é a página que agora a gente está usando mais. Mas em breve teremos um site também, para colocar um pouco mais de histórias que a gente queira contar da origem de algumas roupas. Roupas como essas, por exemplo, que você está usando e elas estão vindo do Senegal, né? Então, tem todo um trabalho por trás de mãos, pessoas, né? E a pessoa, o fornecedor com quem a gente trabalha, ele já tem uma história também aqui no Brasil, que é muito interessante. Então, a ideia de criar o site também é para isso. Então essa é a marca da Paula Braga, e convido você a conhecer essa marca que é maravilhosa e que nossa, olha aqui gente, ancestralidade pura, não é, Eliakim? Eu adorei, eu uso roupas africanas também e acho lindo, é bom para dar essa oportunidade para quem é afrodescendente aqui do Brasil poder usar uma roupa africana linda como essa. Nossa, que lindeza. Gente, o Cruveira está quase acabando, a gente já está quase acabando esse programa, mas antes disso, Eliakim, tem um menino ali no São Vicente que quer ter uma caminhada, uma jornada artística e está te assistindo agora, ou está te ouvindo na rádio, ele fica pensando, nossa, que história de vida maravilhosa e linda e potente do Eliakim, será que eu consigo ter uma história de vida vinculada, devotada à arte? O que tu diria para ele? Primeiro, um recado para os pais e professores que gostam muito de dizer assim, não faz arte, menino, não faz arte. Isso aí atrapalha. Isso aí já começa a atrapalhar. É por isso que tem pouco artista no Brasil. Porque os adultos falam muito isso, não faz arte, não faz arte. Você fez um poema, né? Eu tenho um poema que é faça arte, mesmo que sua mãe diga que não. Então o meu recado é esse, faça arte, mesmo que sua mãe diga que não. Que lindeza. Paula, tem uma menina ali no Conjunto Cidadão que está te olhando agora e vendo, meu Deus, que história de vida potente. Eu me vejo nela, eu me vejo na Paula Braga. O que tu diria para essa menina que quer ser poeta, que quer ser empreendedora? O que tu falaria para ela? Eu vou tentar dar uma resposta similar ao que o Eliakim falou. Assim, eu acho que tem que seguir os caminhos que às vezes parecem não ser aqueles dos quais ela acha que é o correto para ela, que dizem ser, mas sim seguir o caminho do coração. Coração é uma coisa que às vezes está falando para a gente ali e a gente nem sabe, não tem nem noção, mas é em pequenos detalhes. Às vezes numa esquina que ela vai virar ali, ela vai ver que é aquilo. E a sementinha que for deixada para ela. Eu acho que a inspiração que eu gostaria de passar seria justamente através dessa mensagem de que quanto mais a gente se conhece e conhece os nossos, aqueles que vieram antes de nós, nossa origem, a gente consegue ser cada vez mais o que essencialmente nós somos e a gente consegue chegar mais perto do que é legal, do que a gente vai ter como retorno positivo para a nossa vida. Sempre reconhecer a sua origem, respeitar a sua ancestralidade. É o básico da vida de todo mundo. Nossa, que lindeza! Meus amigos, chegou aquele momento do agradecimento. Eu quero agradecer ele aqui, Rufino, que prazer poder te entrevistar, conversar com você. Eu sou teu fã, tu sabes disso, do respeito que eu tenho por você, dessa caminhada, que essa materialidade aqui, né, permaneça por muito tempo aqui no nosso entorno, nos alegrando com música, com poesia, com vivência, com essa energia tão maravilhosa que você tem. Muito obrigado por estar aqui hoje. Valeu, o prazer é todo meu. Paula, nossa, que ótimo poder falar do teu trabalho como poeta, como mulher, como militante. São tantas performances, né? São tantas personas, né, que a gente apresenta, e falamos aqui um pouquinho para você, público aí de casa, dessas duas figuras, desses artistas tão potentes da nossa cena cultural. É isso, o Cruviano Universitário de hoje acaba por aqui. Eu quero te agradecer a tua audiência, você que está ouvindo aí na rádio, na TV 2.1. Fica ligado com a gente, procura a gente nas redes sociais, né? Tu já deu tua rede social? Já. Maravilhoso, viu? Esse programa ali tem que permanecer também por muito tempo, viu? Eu também sou uma admiradora demais do que você faz do seu trabalho, viu, Tício? Você sabe disso. E aqui em todas as redes sociais, gente? Instagram, Facebook e YouTube. O YouTube, vão lá no meu canal, se inscrevam, tô com uma coisa nova no canal. Justamente o Todo Mundo Nasce Artista. Eu fiz um show aqui no Parque Anauá agora, no Arraial. E aí filmamos o Todo Mundo Nasce Artista, eu coloquei anteontem, eu creio,
no YouTube. Que maravilhoso, então é isso. O meu Instagram, como Paula Braga, é outro, né? Que eu dei só o da Capivanache. É Paula _ Literarte 81. É isso, olha aí. Para ter contato com esses artistas maravilhosos, a gente termina o Cruvinha no aniversário de hoje com ele aqui, Rufino. Música para os dois aqui especialmente. Olha. Melanina, muito mais melanina na pele desse rapaz, na cor daquela menina. Melanina, muito mais melanina na pele desse rapaz, na cor daquela menina. Cor de mel com terra, cor de mel com terra e céu, cor de céu com lua, cor de céu com lua e sol. Melanina, muito mais melanina na pele desse rapaz, na cor daquela menina. Melanina, muito mais melanina na pele desse rapaz, na cor daquela menina. Melanina.